you today? This is Chris, the teacher coach, and I'm very glad to see you here. Yes, and I'm also very excited because today I've got 3 insights. Então eu tenho 3 dicas para você de como você vai fazer para melhorar a tua confiança na hora de entender e falar o inglês, certo? E esse insight eu quero começar compartilhando com vocês algumas coisas que aconteceram comigo quando eu estava lá na Inglaterra. Então muita gente falava assim, nossa, a brasileira acaba tendo uma linguagem, um inglês mais sofisticado, o brasileiro conhece muita palavra em inglês e tal. E um dos insights é o seguinte, alguns estudiosos dizem que 40% do inglês vem do latim. E da onde que vem essa história, gente? Isso vem da história mesmo, tá? Se a gente for pensar, há muito tempo atrás, lá na época dos imperadores, quando o Império Romano invadiu o que hoje é a Inglaterra, eles levaram com eles a linguagem, ok? E é claro que todo povo que domina um outro povo, que acaba sendo o dominante, ele leva muito forte a sua cultura em termos da linguística. Então, dali já começou a ter, assim, uma grande penetração do latim na língua inglesa. E o inglês que a gente conhece hoje, ele foi sendo moldado ao longo dos anos, com influências de várias outras línguas, inclusive está acontecendo de novo essa modernização do inglês, porque tem palavras vindo de vários idiomas e sendo incorporados ao inglês, assim como acontece no português também, em outras línguas, as línguas são vivas. Então, às vezes a gente vai ver um dicionário, tem lá Old English. O que é isso? É o inglês que era usado antigamente e hoje já tem outros termos, às vezes, para você estar utilizando. Bom, então vamos voltar lá na história. Teve essa invasão na época do Império Romano, muito tempo depois, quando o cristianismo foi para a Inglaterra, porque até então os povos ingleses eles eram pagãos, os primeiros missionários foram para a Inglaterra e aí lá eles falavam do cristianismo e nessa onda o latim foi incorporado de novo na linguagem dos ingleses. E mais para frente, mais ou menos no ano de 1066, existiu a invasão dos povos da Normandia. Eram povos que vinham do que hoje é a França. E eles levaram o quê? O latim de novo, porque o francês vem do latim também. Tem uma forte influência latina nessa época e eles vieram como povos dominadores também. Então, de novo, trazendo essa influência. Então, esse é um dos insights, quer dizer, 40% do inglês vem do latim. Então, você pode ter essa confiança de que você consegue perceber 40% da língua, tá? Você lembra quando eu falei para você o que é saber uma palavra? Então, vamos dizer que dos cognatos, que são essas palavras parecidas, ou essas palavras do latim que são usadas no inglês, a gente já sabe, a gente já intui como que a gente vai usar essas palavras, ok? Então, a gente intui o significado, a gente intui mais ou menos como usar, e aí o que a gente não intui? A gente não intui a pronúncia, porque a pronúncia é diferente. Então, o que a gente tem que estudar? A pronúncia, essa é a segunda dica. Estudar a pronúncia dessas palavras. Por quê? Porque vai facilitar na hora de você entender quando um inglês ou um americano está conversando com você, ou quando você tiver que usar essas palavras. E vai parecer que você tem um inglês o quê? Mais sofisticado, não é isso? E a terceira dica é que aí você tem que tomar cuidado com o quê? Com os falsos cognatos, or false friends, como eles dizem, né? Então esses falsos cognatos, aí isso é assunto para uma outra aula, mas é uma terceira dica e para você ficar atento com essas palavras que parecem, mas não são. Mas a maioria parece e é, ok? Então você estuda o que dela? A pronúncia, alright? Lembrando então as 3 dicas de hoje. Então o inglês mais sofisticado, ele vem realmente do latim, então, mas é chique, né? Bem, a gente já fala inglês aí sofisticado, tá certo? Então a gente estuda essas palavras e a gente vai ter mais confiança no inglês. A segunda coisa é que a gente tem que estudar a pronúncia dessas palavras, porque a gente já intui o significado e como vai usar, e a gente intui também quando as pessoas estão conversando com a gente entende. Mesmo assim, entendi tudo, né? Claro que eu entendi, eu prestei atenção e vi que tem as palavras ali que eu já sei que vem do latim. Então, estudar a pronúncia dessas palavras. E a terceira dica é que você vai ter que tomar cuidado com os falsos cognatos, né? Or false friends. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai falar desses false friends ou falsos cognatos em uma outra ocasião, em uma outra oportunidade, ok? Mas, por enquanto, pode ter confiança no teu inglês. Eu separei aqui uma lista de algumas palavras que você bate o olho e você já sabe o que elas significam, ok? Então, aqui embaixo do vídeo, você vai ver um link para essas palavras, ok? Para você perceber, porque muita gente acha assim, será que isso é embromation? Né? Será que eu estou inventando essa palavra? Porque ela é tão parecida. Não tem nada de embromation, não. Tem muita palavra parecida mesmo. 40%, gente, é coisa pra caramba, né? Então, 40% é parecido. Dá uma olhada nessas palavras. Eu separei de vários dicionários, tá? Então, fui separando as palavras mais essenciais. Claro que não dá para eu te dar uma lista que vai ser um dicionário, mas eu dei a lista do inglês que é mais essencial, das palavras mais essenciais do idioma, para fazer com que o teu inglês fique mais sofisticado, ok? Então, esse era o insight de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, assina o Óculos. Muita novidade para você sempre aqui no nosso canal. Não deixa de assistir. Assina aqui no subscribe e não esquece, se você estiver no YouTube, coloca aí o sininho
para você receber os nossos insights. Porque eu sei, às vezes a vida é tão corrida, a gente não tem tempo mesmo de ficar procurando nada na internet. Mas se a gente recebeu, tá lá no celular, mas tá lá esperando qualquer coisa, tá no mercado, tá na fila, tá fazendo alguma coisa, tem um tempinho, dá uma olhada no óculos e aprende o inglês aí naturalmente, ok? Alright, so thank you very much and I'll see you around. Bye dear, see you, cheers, óculos.